mas de duas equipes que chegam mal para uma decisão. Mal no sentido da temporada mesmo, né? De viver um período sem vencer nesse ano. Para um Bahia, principalmente, né, que terminou a fase classificatória com a classificação antecipada, foi o único que conseguiu a classificação antecipada, mas entra no campeonato local lá deles, ele perde o campeonato para o Vitória. Esse final de semana. Isso deixou uma marca muito ruim, agigantou a responsabilidade do Bahia nessa partida contra o Náutico. Acho que o Náutico pode, inclusive, tirar um pouco de proveito disso, porque o favoritismo é total do Bahia. Totalmente. Né? Mas como ele está pressionado, fala-se, inclusive, que se houver um tropeço, Rogério Ceni pode perder o seu cargo. O Náutico precisa arrumar um jeito de tirar proveito desse lado emocional, que vai ter influência também em cima do Bahia. O Náutico precisa ser muito frio nesse jogo, né? Frio, paciente. Isso, precisa ser muito frio nesse jogo, porque diante de um adversário tão qualificado como é o Bahia, e aqui o torcedor... Não pode ser frio a ponto de congelar. Não, lógico, aí não dá, mas assim, o torcedor pode estar aqui pensando em casa, vocês estão enchendo a bola do Bahia, o Bahia que perdeu a final pro Vitória. Gente, a gente tá falando de um time que tem 50 milhões de investimento na última janela de transferências, um time que vem recebendo dinheiro do Grupo City, um time que fez contratações que o coloca num patamar do mais alto do futebol brasileiro. Primeira divisão é outro patamar, um time que no papel tá bem superior a praticamente todos os outros do Nordeste. Mas é o campo que resolve, não é o papel. Então, o Bahia teve esse problema, né? Essa perda do título baiano pro Vitória na final. Muita pressão foi jogada em cima do Rogério Ceni, como você falou, Ed. A Fonte Nova não vai estar lotada. Tava conversando com alguns colegas da imprensa baiana e eles estavam dizendo, o torcedor tá meio descrente, tá ali com o pé atrás. A questão do jogo ser no meio de semana, enfim. Agora, o que eu ouvi foi o seguinte, não vai lotar não, vai dar uns 30 mil. Que já é um excelente público, né? Extraordinário. Já é um público excelente, de fato. Mas não vai ser casa cheia para um Náutico que vai enfrentar o Bahia sendo muito superior. Muito superior, pelo menos tecnicamente. E quando a gente fala de paciência, quando a gente fala de frieza, é porque o Náutico... É muito difícil a gente imaginar que o Náutico vai se impor na Arena Fonte Nova. Vai ser impositivo, vai marcar no campo do adversário. O Mazola é um cara experiente, eu acredito que ele não vá dessa maneira, assim, de peito aberto para encarar o Bahia. Eu concordo com você. Agora, não pode também ser um time anêmico. Não, um time claro. Como vinha sendo nos últimos jogos. E como foi contra o Sport, né? Porque se o Sport não perde tanto gol, as duas partidas seriam pelo menos 4 ou 5-0. Aquelas duas partidas finais do Campeonato Pernambucano. Porque o time do Náutico simplesmente abdicou de jogar. Na primeira com Alan Al, e na segunda também com o Mazola. Mazola não mudou absolutamente nada. Concordo, o cara chegou agora, não treinou. Mas Mazola, eu estava até dizendo hoje no assunto, participei com o Ralf e com o Haroldo, que eu prefiro, se é para perder, eu prefiro perder lutando do que perder só lá atrás. Eu acho que o Mazola, o Náutico do Mazola, era muito difícil o Mazola mudar alguma coisa. Mas o Náutico do Mazola já mudou, já apresentou algumas coisinhas diferentes. Um ataque com um pouco mais de repertório, com um pouco mais de vontade. Mas, sinceramente, Ed, eu só acho que uma mudança drástica no Náutico só vai acontecer quando novas peças chegarem. Claro, isso é evidente, porque o time tem suas deficiências e são enormes. A gente sabe disso há muito tempo. Agora, é preciso, mesmo com o que tem, tentar de alguma forma melhorar. Quando o técnico chega... Independente do tempo que ele chegou no clube, ele tem que de alguma forma mostrar um plus, alguma coisa a mais. E essa coisa a mais para mim é você ser um time precavido, o Náutico tem necessidade disso, ser um time para jogar no contra-ataque, concordo, né? Mas um time que não vá abdicar de atacar. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E esse é o ponto que eu queria colocar. O Náutico tem que ser paciente e frio para esperar o erro do adversário. Exatamente. E aí tentar matar o Bahia no erro. Porque, por mais que seja um time mais qualificado, em 90, 100 minutos, nenhum time sai de campo, nenhum time se apresenta por esse tempo todo sem errar. Sempre há algum erro, sempre há alguma transição mal feita, algum espaço deixado. Então, se o Náutico for matreiro o suficiente para aproveitar isso, vai conseguir incomodar o Bahia em algum momento. Vai ter pelo menos alguma chance. Mas é esse o pensamento que tem que ser, de fato, para um jogo como esse, com a disparidade tão grande. Hoje eu fiz uma pergunta no assunto e gostaria de repeti-la aqui para você. Em termos de favoritismo, que a gente sabe que existe, favoritismo do Bahia em cima do Náutico, e é grande. Sim.
Mas eu perguntaria, quem tem maior favoritismo? Do Sport para com o Náutico ou do Bahia para com o Náutico? Bahia. Você acha que é o Bahia? A Bahia. Eu ficaria aí numa balançazinha bem equilibrada. Eu estou colocando isso porque está mais do que provado que se é para perder o jogo, que se perca lutando, buscando alguma coisa. É isso que eu espero do Clube Náutico Capibaribe. Um pouco de mudança na postura, principalmente nisso. Pois é, eu não acho que seja um jogo que a gente possa cobrar mudança de postura, sendo muito sincero, Ed, porque é um jogo muito complicado. Antônio, mas você vai ficar lá atrás o tempo todo aceitando? Não tô dizendo isso também, mas assim, a mudança de postura que a gente quer ver do Náutico é um Náutico mais propositivo, é um Náutico que joga no campo do adversário. O Náutico arrisca um contra-ataque, pelo menos. O Náutico você percebeu fazer que isso contra o Bahia no papel. Você percebeu que contra o Sport o Náutico não conseguiu chutar uma bola no primeiro tempo? Perfeito, tudo bem, mas assim, fazer isso contra o Bahia na Fonte Nova, no jogo eliminatório, no contexto, né, na disparidade técnica, pode ser o Náutico ser kamikaze no jogo. Como ele pode ser kamikaze se ficar lá atrás também? Exato, mas assim, essa evolução que a gente deseja ver no Náutico, que a gente cobra pra ver no Náutico, eu não sei se é pra se exigir num jogo como esse, sabe? Até porque, até o assunto da Sonora que eu vou... Um pouquinho mais de voluntariedade. Não, isso aí tudo bem, jogar no contra-ataque, ser mais inteligente, ser mais efetivo nas jogadas ofensivas, exatamente. Isso aí, fato. Mas a evolução que a gente quer ver de verdade no Náutico, no jogo contra o Bahia, eu não acho que isso vai acontecer nesse jogo contra o Bahia. Se acontecer, ótimo, vai surpreender positivamente todo mundo. Mas é até esse assunto que eu ia puxar e colocar a Sonora do Mazola, que é o nosso convidado, porque, querendo ou não, o Mazola chegou no momento de decisões, né? Você teve a final do Pernambucano no último sábado e o jogo de hoje contra o Bahia. Como que esses dois jogos vão dar um parâmetro do time para Mazola visando a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Náutico nesse ano? Mazola responde esse questionamento. O que a gente vai procurar explorar ao máximo, o que esses jogadores que já cá estão podem evoluir com o nosso trabalho, ou involuir. Esse é o ponto-chave. Eu não gosto de chegar num clube e falar para a minha diretoria, falar, ó, eu não quero 10, 15 desses aqui, e eu quero 10, 15 mil. Uma que eu não tenho jogador. Não trabalho com jogador. E outra, que eu não posso ser responsável para criar um rombo financeiro no clube. Hoje é complicado você dispensar um atleta. A diretoria do Náutico não é responsável, né? Então temos que ter muita calma em relação a isso. O Náutico, devido às competições que teve no primeiro trimestre, o Náutico tem um plantel grande para a Série C. O Náutico tem um plantel grande da Série C, porque foi muito forçado pelas competições, né? Jogo quarta, domingo, você tem que ter mesmo 30 e poucos jogadores. Série C é diferente. Série C é diferente, né? Então nós temos que ter uma conversa muito séria com a diretoria, estamos montando um planejamento, já estamos conversando um pouquinho em relação a quem cá está, certo? Para ver o que a gente pode mudar em relação que aqui está, com o nosso trabalho. E é lógico que tem alguns jogadores que estão no final de contrato, tem algumas situações que a gente, lógico, a partir da semana que vem, do dia 19, fecha a janela da Série B. E pelo andar da carruagem, né, muita gente de B vai ficar de fora da Série B. Então nós vamos ter que estar muito atentos em relação a essa situação a partir do começo da próxima semana, vamos dizer assim. 96 também. Thiago Lopes, aliás, o Mazola Júnior, nosso convidado, e eu ia falar do Thiago Lopes porque ele pode ser titular hoje, Edinaldo. É verdade. Você fez uma pergunta que eu achei interessante. Sim. Né? O que é que, mais ou menos por aí, né? O que é que se pode esperar desse time do Náutico? O que é que isso pode representar no futebol que ele vai mostrar hoje para o futuro do Clube Náutico Capibaribe em termos de Campeonato Brasileiro? Perfeito, perfeito. Mas eu acho que caberia também a pergunta: o que é que você, como técnico,
já vai mostrar que possa ser significativo em termos de se pensar Campeonato Brasileiro da Série C. E ele também vai ter essa responsabilidade. Vamos lá, hoje é dia 10, né? O Náutico estreia daqui a 11 dias na Série C contra o São Bernardo. Tá em cima. Mas, querendo ou não, o Mazola vai ter esse mais de uma semana, né? Esses 9 dias... Semana cheia, né? Mais do que uma semana, né? Pra trabalhar com o elenco do Náutico até a estreia contra o São Bernardo. Então, e nesse período o Náutico também deve fazer contratações e alguns movimentos de mercado. Então, o Mazola vai ter esses 2 jogos contra adversários de altíssimo nível para avaliar bem o elenco, testar as peças, ir ao mercado e conduzir o trabalho nesse pouco tempo, visando o jogo contra o São Bernardo. Vamos falar dos prováveis times, né? Vamos falar da ficha técnica. O Náutico pode ter o Thiago Lopes hoje como titular. Wagner, Arnaldo, Joécio, Rafael Vaz e Diego Matos, Souza, Marco Antônio, Patrick Alain, Cléo Silva, Thiago Lopes e Paulo Sérgio. Lembrando que Cléo Silva e Souza voltam a ficar à disposição porque eles não foram inscritos no Campeonato Pernambucano. Então, ficam à disposição para essa partida. E eles estrearam exatamente na Copa do Nordeste. Exatamente. E além desses 2 jogadores, o Gustavo Maia e o Thiago Lopes, que foram contratados recentemente, ficam à disposição porque eles chegaram, não foram utilizados no primeiro momento, porque passaram por um período de readaptação física e só agora estão à disposição do Mazola Júnior para esse jogo. Náutico não tem Lohan, Júlio César, Leandro Bárcia, Igor Pereira e Cauã. Jogadores que ficaram aqui no Recife. No departamento médico a gente fala de maneira geral, porque alguns estão na transição, outros estão fazendo trabalho de fortalecimento.